Oi, meu nome é Sofia Martins, tenho 32 anos e sou arquiteta. Até alguns meses atrás, eu tinha certeza de que conhecia perfeitamente o homem com quem estava casada há 7 anos. Rafael era meu marido, meu melhor amigo, minha âncora em meio ao caos da vida adulta. Pensávamos juntos sobre o futuro, dividíamos sonhos, medos e até mesmo as contas no final do mês. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Esta não é uma história de fantasia ou de reviravoltas sobrenaturais. É a história real de como descobri que a pessoa mais próxima de mim havia construído uma vida paralela tão elaborada que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre amor, confiança e a natureza humana. É sobre como pequenos detalhes que ignoramos podem esconder verdades devastadoras e como, às vezes, as pessoas que amamos são capazes de nos surpreender das formas mais dolorosas possíveis. Não vou mentir, esta história doeu para viver e dói ainda mais para contar, mas sinto que preciso compartilhá-la, talvez para encontrar algum sentido no caos que minha vida se tornou. Ou talvez para alertar outras pessoas sobre os sinais que eu escolhi ignorar. Porque acredite em mim, os sinais sempre estiveram lá. Eu apenas não quis vê-los. Rafael não era quem eu pensava que ele fosse. E a descoberta dessa verdade não aconteceu de forma dramática, como nos filmes. Não foi um momento de revelação explosiva. Foi um desmonte lento e agonizante, como descascar uma cebola, camada por camada, até chegar ao núcleo podre no centro. Cada nova descoberta trazia mais perguntas, mais dúvidas, mais dor. Esta é a história de como meu mundo perfeito desmoronou. E de como aprendi que às vezes as pessoas que amamos são completos estranhos. Acordei naquela manhã de março com a mesma rotina de sempre. O despertador tocando às 6h30, o cheiro do café que Rafael já havia preparado chegando até o quarto, o barulho familiar dele se movimentando pela cozinha. Era uma sinfonia doméstica que eu havia aprendido a amar ao longo dos anos. Os pequenos rituais que transformam uma casa em um lar. "Bom dia, princesa", ele disse quando desci para a cozinha, usando o apelido que me dava desde nosso segundo encontro. Rafael estava impecável, como sempre, mesmo às 7 da manhã. Terno azul marinho, gravata combinando, cabelos perfeitamente penteados. Ele trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de tecnologia e sempre dizia que a primeira impressão era fundamental no mundo dos negócios. "Bom dia, meu amor", respondi, dando-lhe um beijo rápido no rosto antes de pegar minha xícara de café. Ele havia adicionado 2 colheres de açúcar, exatamente como eu gostava. Depois de 7 anos de casamento, conhecíamos os gostos um do outro melhor do que os nossos próprios. Nossa casa em Alphaville era o sonho que havíamos construído juntos. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha americana integrada à sala de estar e um pequeno escritório que eu usava quando precisava trabalhar em casa. O jardim dos fundos era meu orgulho, rosas vermelhas que eu mesma havia plantado, uma pequena horta com temperos que usávamos no dia a dia e uma área gourmet onde recebíamos nossos amigos nos finais de semana. "Que horas você volta hoje?", perguntei enquanto passava manteiga na torrada. "Deve ser por volta das 8", ele respondeu, ajeitando a gravata no espelho do hall. "Temos aquela reunião com os clientes de Brasília. Pode ser que se estenda um pouco." Era uma resposta típica do Rafael. Ele sempre foi muito dedicado ao trabalho, às vezes até demais. Nos primeiros anos de casamento, eu até reclamava que ele passava tempo demais no escritório, mas havia aprendido a aceitar. Era o preço do sucesso, ele sempre dizia. E realmente nossa vida financeira era estável graças ao seu comprometimento profissional. "Tudo bem, vou aproveitar para terminar o projeto da Casa dos Oliveira", respondi. "E não esqueça que amanhã temos jantar na casa da sua mãe." Ele fez uma careta engraçada. Como eu poderia esquecer? Ela ligou 3 vezes ontem para confirmar. Rimos juntos. Carmen, mãe do Rafael, era uma pessoa adorável, mas tinha essa mania de confirmar compromissos múltiplas vezes.
Era um dos nossos pequenos rituais de casal, reclamar carinhosamente dos parentes um do outro. Rafael me deu um beijo de despedida, daqueles que ainda me faziam sentir borboletas no estômago mesmo depois de tanto tempo. Te amo, ele disse, como sempre fazia antes de sair para o trabalho. Também te amo, respondi, vendo-o pegar as chaves do carro e a pasta do notebook. A porta se fechou e eu fiquei sozinha com o silêncio familiar da manhã. Terminei meu café enquanto checava os e-mails no celular. 3 novos orçamentos para analisar, uma reunião para remarcar e uma mensagem da minha sócia, Mariana, reclamando do trânsito. Tudo absolutamente normal. Subi para tomar banho e me arrumar para mais um dia no escritório. Nossa empresa de arquitetura estava indo bem, crescendo devagar, mas de forma consistente. Mariana e eu nos conhecíamos desde a faculdade e formamos uma parceria perfeita. Ela era mais criativa e eu mais organizada. Nossos clientes gostavam do equilíbrio que conseguíamos oferecer entre inovação e praticidade. No banheiro, peguei minha escova de dentes e notei que a pasta de dente estava quase acabando. Era o tipo de detalhe doméstico que Rafael sempre se lembrava de repor antes que acabasse completamente. Fiz uma nota mental para comprar mais tarde. Foi então que vi o bilhetinho colado no espelho. Era um hábito que Rafael havia desenvolvido nos últimos meses. Deixar pequenas mensagens carinhosas para eu encontrar durante o dia. Você é a mulher mais linda do mundo. Te amo, Rafa. Estava escrito na caligrafia característica dele. Sorri e guardei o bilhete na gaveta da penteadeira, junto com outros que ele havia deixado nas últimas semanas. Era esse tipo de gesto que me fazia sentir sortuda por ter encontrado um homem como ele. Em um mundo onde tantos casamentos acabavam em divórcio, nós ainda fazíamos questão de demonstrar amor através de pequenos atos de carinho. O trânsito estava mais pesado que o usual naquela manhã. Aproveitei para ligar para minha irmã, Camila, que morava em São Paulo com o marido e os 2 filhos. Conversamos sobre os planos para o aniversário do nosso pai no mês seguinte e sobre a escola nova dos meus sobrinhos. Era o tipo de conversa cotidiana que me fazia sentir conectada à família, mesmo com a distância. E como estão as coisas com o Rafael? Ela perguntou, como sempre fazia. Tudo ótimo, respondi automaticamente. Ele continua trabalhando muito, mas está tudo bem. Vocês não pensam em ter filhos ainda? Era uma pergunta que nossa família fazia com frequência crescente. Rafael e eu havíamos conversado sobre isso algumas vezes, mas sempre chegávamos à conclusão de que ainda não era o momento certo. Queríamos aproveitar mais alguns anos só nós 2, viajar, consolidar nossas carreiras. Ainda não, Cami. Talvez no ano que vem. Não deixem para muito tarde, hein? Vocês não são mais crianças. Desconversei e mudamos de assunto. Camila tinha essa mania de dar conselhos não solicitados sobre nossa vida conjugal, mas eu sabia que era por carinho. Cheguei ao escritório por volta das 9h15. Mariana já estava lá, debruçada sobre as plantas da casa dos Oliveira, o mesmo projeto que eu pretendia terminar naquele dia. Nossa sala era pequena, mas aconchegante, com 2 mesas grandes onde espalhávamos nossos projetos, uma estante cheia de livros de arquitetura e decoração e algumas plantas que davam vida ao ambiente. Bom dia, parceira, disse ela sem levantar os olhos do papel. Tive uma ideia durante a noite sobre a disposição dos quartos. Passei a manhã mergulhada no trabalho, ajustando detalhes do projeto e calculando orçamentos. Era o tipo de trabalho que me absorvia completamente. Cada medida tinha que estar perfeita. Cada ambiente precisava fluir naturalmente para o próximo. Cada detalhe deveria contribuir para o bem-estar dos futuros moradores. Por volta do meio-dia, Mariana sugeriu que saíssemos para almoçar. Fomos ao nosso restaurante habitual, um lugar pequeno e familiar a 2 quadras do escritório, onde serviam uma comida caseira deliciosa. Você está diferente hoje, ela disse enquanto comíamos. Diferente como? Mas pensativa. Está tudo bem com você e o Rafael?
A pergunta me pegou de surpresa. Não havia nada de errado, pelo menos não que eu soubesse. Está tudo normal. Por que você pergunta? Sei lá, intuição feminina. Vocês dois andam meio distantes quando saímos em grupo. Refleti sobre as últimas saídas que havíamos feito com nossos amigos. Rafael realmente havia ficado mais quieto que o usual, mas atribuí isso ao estresse do trabalho. Ele sempre ficava mais introspectivo quando tinha muitos projetos em andamento. Acho que ele só está cansado. O trabalho dele anda bem puxado. Mariana assentiu, mas percebi que ela não ficou completamente convencida. Conhecíamos uma a outra há tanto tempo que era difícil esconder sentimentos verdadeiros. A tarde passou rapidamente. Consegui terminar a maior parte do projeto dos Oliveira e ainda revisar 2 orçamentos que estavam pendentes. Por volta das 6, meu celular tocou com uma mensagem de Rafael. Reunião vai se estender mais que o previsto. Não me espere para jantar. Te amo. Não era incomum. Nos últimos meses, ele havia ficado até mais tarde no escritório com frequência crescente. Eu entendia. Todos passamos por fases de maior demanda profissional. Respondi. Ok, meu amor. Não trabalhe demais. Te amo também. Decidi aproveitar para ficar um pouco mais no escritório e adiantar alguns projetos. Quando estava sozinha, conseguia me concentrar melhor em certas tarefas que exigiam mais atenção aos detalhes. Eram quase 8 da noite quando finalmente decidi ir para casa. O trânsito estava mais leve e consegui chegar em casa em menos de 30 minutos. A casa estava escura e silenciosa, como sempre ficava quando Rafael trabalhava até tarde. Preparei um jantar simples para mim. Uma salada com peito de frango grelhado e um suco de laranja. Comi assistindo ao jornal, tentando me manter informada sobre os acontecimentos do mundo. As notícias não eram animadoras, como de costume, mas achei importante manter-me atualizada. Depois do jantar, subi para o quarto e decidi tomar um banho relaxante. Escolhi um dos óleos essenciais que ganhei de presente no meu último aniversário, lavanda, que sempre me ajudava a relaxar. A água quente aliviou a tensão dos ombros e do pescoço, resultado de um dia inteiro debruçada sobre projetos. Quando saí do banheiro, ouvi o barulho da porta da garagem se abrindo. Rafael havia chegado. Olhei para o relógio, eram quase 10h30 da noite. Realmente havia sido um dia longo para ele. Oi, amor, ele disse quando entrou no quarto, parecendo exausto. Desculpa ter chegado tão tarde. Tudo bem, eu entendo, respondi dando-lhe um abraço. Ele cheirava levemente diferente. Não era o perfume que costumava usar pela manhã, mas pensei que talvez fosse o odor do escritório impregnado na roupa. Como foi seu dia? Perguntou ele enquanto afrouxava a gravata. Contei sobre o projeto dos Oliveira, sobre o almoço com Mariana, sobre os pequenos acontecimentos que compunham minha rotina. Ele ouviu com atenção, fazendo as perguntas certas nos momentos certos. Era uma das coisas que eu mais admirava nele. Mesmo depois de um dia difícil, Rafael sempre demonstrava interesse genuíno pela minha vida. E você? Como foi essa reunião? Perguntei enquanto ele se dirigia ao banheiro. Complicada? Ele respondeu por cima do ombro. Os clientes de Brasília estão sendo bem exigentes com as especificações técnicas. Tivemos que revisar várias propostas. Era o tipo de resposta que Rafael sempre dava quando não queria entrar em detalhes sobre o trabalho. Eu respeitava isso. Nem sempre temos vontade de falar sobre os aspectos mais chatinhos do nosso dia a dia profissional. Quando ele saiu do banheiro, já de pijama, deitamos na cama e conversamos um pouco mais sobre planos para o fim de semana. Queríamos visitar aquela nova exposição no Museu da Casa Brasileira e talvez experimentar o restaurante italiano que haviam inaugurado perto de casa. Estou pensando que podíamos viajar nas próximas férias, disse ele, acariciando meus cabelos. Que tal aquela pousada em Campos do Jordão que vimos na internet? Seria perfeito, respondi, me aconchegando em seus braços. Faz tempo que não tiramos umas férias de verdade. Adormeci com a sensação de gratidão que sempre me acompanhava nesses momentos íntimos. Por mais corrida que fosse nossa rotina, por mais cansados que estivéssemos no final do dia,
Sempre encontrávamos tempo para nos conectarmos. Era isso que fazia nosso casamento funcionar, eu pensava. Companheirismo, compreensão mútua e o esforço constante para mantermos viva a chama que nos uniu desde o início. Se alguém me perguntasse naquela noite se eu era feliz no meu casamento, eu responderia sem hesitar que sim. Rafael era um marido atencioso, um companheiro leal, um homem em quem eu podia confiar completamente. Tínhamos construído uma vida sólida juntos, baseada em valores compartilhados e objetivos comuns. Claro que não éramos perfeitos. Que casal é? Às vezes ele deixava as meias sujas no chão do quarto. Às vezes eu esquecia de abastecer o carro e ele tinha que sair correndo para o posto na manhã seguinte. Pequenas irritações que fazem parte da vida a dois, mas no geral éramos felizes, ou pelo menos eu pensava que éramos. Era impossível imaginar naquela noite tranquila de março que em poucos meses descobriria que o homem, dormindo ao meu lado, guardava segredos que transformariam completamente minha percepção sobre nossa vida juntos. Era impossível imaginar que os sinais de que algo estava errado já estavam todos lá, bem na minha frente, esperando apenas que eu tivesse coragem suficiente para enxergá-los. A vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes, os momentos em que nos sentimos mais seguros são exatamente aqueles que antecedem as maiores tempestades. E tempestades, eu descobriria em breve, têm uma capacidade impressionante de destruir paisagens que pareciam indestrutíveis. Mas naquela noite, eu ainda vivia na calmaria. Ainda acreditava que conhecia o homem com quem dividia a cama, os sonhos e a vida. Ainda pensava que nossa história era exatamente o que parecia ser na superfície, como eu estava enganada. A primeira coisa estranha que notei aconteceu numa quinta-feira de abril, quase um mês depois daquela noite tranquila em que adormeci nos braços do Rafael, convencida de que nossa vida era perfeita. Eu havia acordado mais cedo que o usual, porque tinha uma reunião importante com um cliente novo, e quando desci para a cozinha, Rafael já estava lá, como sempre, preparando o café. Mas havia algo diferente naquela manhã. Ele estava ao telefone, falando em voz baixa, quase sussurrando. Quando me viu, encerrou a ligação rapidamente. "Bom dia, princesa", disse ele, guardando o celular no bolso com um movimento que pareceu deliberadamente casual. "Bom dia. Com quem você estava falando?" Perguntei, tentando soar despreocupada enquanto pegava minha xícara. "Ah, era do trabalho. O Marcos queria confirmar alguns detalhes sobre a apresentação de hoje." A resposta veio rápida demais, automática demais. Marcos era o chefe do Rafael, e eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele não era o tipo de pessoa que ligava para os funcionários antes das 8 da manhã para falar sobre trabalho. Além disso, Marcos tinha uma voz grave e forte. Definitivamente não era a voz que eu havia escutado do outro lado da linha. Mas não disse nada. Casais têm direito à privacidade, me lembrei. Talvez fosse realmente trabalho, apenas com outra pessoa. Ou talvez fosse algo relacionado ao presente surpresa que ele estava planejando para meu aniversário no mês seguinte. Rafael sempre foi cheio de surpresas românticas. "Que horas você volta hoje?" Perguntei, mudando de assunto. "Mais tarde hoje também. Temos aquela auditoria da matriz." Mais uma vez, a resposta veio rápida e direta. Nos últimos tempos, Rafael sempre tinha uma explicação pronta para suas ausências prolongadas. E eu sempre aceitava sem questionar, porque confiava nele completamente. Saí para o trabalho com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mas sem conseguir identificar exatamente o que. Era como quando você sente que esqueceu algo importante, mas não consegue se lembrar do que é. Tentei ignorar a sensação durante o trajeto até o escritório. A reunião com o cliente novo correu bem. Era um jovem casal que havia comprado um apartamento no Morumbi e queria uma reforma completa. Eles tinham ideias interessantes e orçamento compatível com suas expectativas. Mariana e eu
Ficamos animadas com a possibilidade de trabalhar em um projeto mais ousado do que nossos trabalhos habituais. Você parece preocupada com alguma coisa, observou Mariana quando o casal saiu. Não é bem preocupação, respondi, tentando organizar meus pensamentos. É mais uma sensação estranha, como se algo estivesse mudando, mas eu não soubesse o quê. Tem a ver com o Rafael? A pergunta me surpreendeu. Por que você pergunta isso? Porque você sempre fala dele quando está com esse tipo de sensação indefinível. E, ultimamente, você não tem falado muito sobre ele. Mariana tinha razão. Nos últimos tempos, eu realmente não havia compartilhado muito sobre minha vida conjugal, coisa que sempre fiz naturalmente. Não que houvesse algo específico para reclamar ou comemorar, nossa vida continuava seguindo a rotina de sempre. Mas talvez fosse exatamente essa normalidade excessiva que estava me incomodando. Não sei, acho que estou sendo paranoica, disse finalmente. Casamento tem dessas fases meio monótonas, né? Tem sim, concordou ela. Mas você conhece o Rafael há quanto tempo? 8 anos. Se algo estiver diferente nele, você seria a primeira a perceber. Passamos o resto do dia trabalhando no projeto novo, mas a conversa ficou ecoando na minha cabeça. Será que eu realmente conhecia Rafael tão bem quanto pensava? Claro que sim. Conhecia seus hábitos, suas manias, suas expressões faciais para cada humor diferente. Sabia que ele gostava do café um pouco mais forte que o normal, que preferia ação à comédia quando escolhíamos filme para assistir, que ficava irritado quando o time dele perdia no futebol. Mas conhecer os gostos de alguém é a mesma coisa que conhecer a pessoa? A pergunta surgiu do nada na minha mente e me incomodou mais do que deveria. Cheguei em casa por volta das 6:30. A casa estava vazia, como esperado. Rafael havia mandado uma mensagem mais cedo, avisando que a auditoria estava se estendendo e que chegaria tarde novamente. Decidi aproveitar a noite sozinha para fazer algumas coisas que vinha adiando. Organizei a casa, coloquei algumas roupas de molho, liguei para minha mãe para matar a saudade. Ela estava bem, animada com os preparativos para o aniversário do meu pai, reclamando da teimosia dele em não querer fazer uma festa maior. E como estão as coisas por aí? Ela perguntou, como sempre fazia. Tudo bem, mãe, trabalhando bastante, mas tudo normal. E o Rafael? Faz tempo que não falo com ele. Ele também está trabalhando muito. A empresa dele está passando por uma auditoria. Ah, que fase chata, mas vai passar logo. Depois do jantar, decidi tomar um banho e relaxar, assistindo a uma série que vinha acompanhando. Era uma comédia romântica britânica que me fazia rir e me deixava com aquela sensação gostosa de que o amor verdadeiro sempre triunfa no final. Por volta das 10, ouvi o carro do Rafael chegando. Poucos minutos depois, ele entrou em casa parecendo realmente exausto. Oi, amor, ele disse, me dando um beijo na testa. Desculpa mais uma vez. Imagina, como foi a auditoria? Complicada. Eles são muito minuciosos com os relatórios. Ele se jogou no sofá ao meu lado. Que série é essa? Expliquei rapidamente o enredo e ele fingiu interesse, mas percebi que estava distraído. Seus olhos estavam focados na televisão, mas sua mente claramente estava em outro lugar. Você quer falar sobre alguma coisa? Perguntei. Não, por quê? Você parece preocupado com algo. É só cansaço mesmo, Sophie. Essa auditoria está sendo mais estressante do que imaginei. Ele se levantou e disse que ia tomar um banho. Fiquei sozinha na sala, com a série tocando ao fundo, mas minha atenção não estava mais na tela. Havia algo na expressão do Rafael, na forma como ele havia desconversado, que não parecia completamente genuína. Quando ele voltou do banho, já de pijama, sugeriu que fôssemos dormir. No quarto, enquanto ele checava algo no celular, decidi tentar uma conversa mais direta. Rafa, você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Claro que sei. Por que você está perguntando isso? Porque sinto que você está meio distante ultimamente. Não é crítica, é só preocupação. Ele guardou o celular e se deitou, me puxando para mais perto.
Eu não estou distante, amor. É só uma fase de muito trabalho mesmo. Logo as coisas voltam ao normal. Tem certeza? Absoluta. Deitei na cama com a sensação de que a conversa havia terminado antes mesmo de começar. Rafael adormeceu rapidamente, como sempre fazia quando estava cansado, mas eu fiquei acordada por um bom tempo, olhando para o teto e tentando entender por que me sentia tão inquieta. Foi na semana seguinte que a segunda coisa estranha aconteceu. Era um sábado de manhã e estávamos tomando café tranquilamente, planejando o que fazer no fim de semana, quando o celular do Rafael tocou. Ele olhou para a tela e franziu o rosto. "É trabalho no sábado?" perguntei. "Parece que sim, deixa eu atender." Ele saiu da cozinha para falar no escritório. Consegui escutar apenas fragmentos da conversa, mas o tom de voz dele era diferente do que usava para falar com colegas de trabalho. Mais suave, mais íntimo. Quando voltou, parecia levemente agitado. "Tudo bem?" perguntei. "Sim, só uns problemas com um projeto, nada demais." "Você precisa ir ao escritório?" Não. Conseguimos resolver por telefone." O resto do fim de semana transcorreu normalmente. Fomos ao supermercado juntos, assistimos a um filme em casa, cozinhamos uma receita nova que eu havia visto na internet. Momentos corriqueiros de um casal comum. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela ligação misteriosa. Na segunda-feira, decidi fazer um teste. Durante o almoço, liguei para o escritório do Rafael, fingindo que queria falar com ele sobre um restaurante que havíamos combinado de experimentar. "O Rafael não está hoje, senhora", disse a recepcionista. "Ele está em viagem de trabalho até quarta-feira." Viagem de trabalho? Ele havia saído de casa pela manhã normalmente, sem mencionar nenhuma viagem. Disse que voltaria no horário habitual. "Ah, desculpe. Devo ter me confundido com as datas." Improvisei. "Você sabe para onde ele viajou?" "Deixa eu verificar. Está aqui como São Paulo. Reunião com clientes." São Paulo. Nós morávamos na região metropolitana de São Paulo. Que tipo de viagem de trabalho para São Paulo exigiria que ele ficasse fora até quarta-feira? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Havia duas possibilidades. Ou a recepcionista havia se confundido, ou Rafael havia mentido para mim. E no fundo do meu coração, eu já sabia qual das duas era mais provável. Tentei me concentrar no trabalho durante a tarde, mas foi inútil. Minha mente ficava voltando sempre para a mesma questão. Se Rafael não estava viajando a trabalho, onde ele estava? E por que havia mentido? Por volta das 5 da tarde, não aguentei mais e liguei para ele. "Oi, amor." Ele atendeu normalmente. "Oi, como está sendo seu dia?" "Corrido. Reunião atrás de reunião." "Onde vocês estão se reunindo mesmo?" "No escritório do cliente. No centro." Mais uma mentira. Senti meu estômago se revirar. "Que horas você acha que volta para casa?" "Deve ser tarde hoje também. Não me espere acordada." Quando desliguei, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Pela primeira vez em 7 anos de casamento, tinha certeza absoluta de que meu marido havia mentido para mim. E não apenas uma mentira pequena, mas uma mentira elaborada, que envolvia inventar uma viagem de trabalho inexistente. Cheguei em casa naquela noite em um estado de nervosismo que nunca havia experimentado antes. Tentei jantar, mas não conseguia engolir quase nada. Tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar. Minha mente não parava de criar teorias sobre onde Rafael realmente estava e o que realmente estava fazendo. A possibilidade que mais me assombrava era óbvia, mas eu não queria nem pensar nela. Rafael não era o tipo de homem que trairia a esposa. Conhecia ele há 8 anos, era casada com ele há 7. Ele me amava, eu tinha certeza disso. Os gestos carinhosos, os bilhetes no espelho, a forma como me olhava quando pensava que eu não estava vendo, não era possível fingir esse tipo de coisa por tanto tempo. Mas se não era outra mulher, o que era? Problemas financeiros que ele estava tentando resolver sozinho? Alguma questão familiar que não queria me preocupar? Uma surpresa que estava planejando?
Quanto mais eu pensava, menos sentido as explicações inocentes faziam. Se fosse algo benigno, por que a necessidade de mentir de forma tão elaborada? Rafael chegou em casa por volta das 11 da noite. Eu estava na cama, fingindo ler um livro, mas na verdade apenas virando as páginas sem absorver uma palavra sequer. "Oi, princesa", ele disse como sempre. "Como foi seu dia?" O apelido carinhoso, que sempre me aquecia o coração, agora soava falso nos meus ouvidos. "Normal", respondi, tentando manter a voz estável. "E o seu? Como foi a reunião?" "Produtiva. Acho que conseguimos fechar o negócio." Mais mentiras. Cada palavra que saía da boca dele parecia adicionar mais peso no meu peito. "Que bom", consegui responder. Ele foi tomar banho e eu fiquei ali, deitada na cama, sentindo como se estivesse casada com um completo estranho. Como era possível que a pessoa que eu conhecia melhor no mundo tivesse se tornado um enigma da noite para o dia? Quando Rafael voltou e se deitou ao meu lado, fingi estar dormindo. Senti quando ele me deu um beijo na testa, como fazia todas as noites, mas dessa vez o gesto me causou mais angústia do que carinho. Passei a noite inteira acordada, ouvindo a respiração regular dele ao meu lado, me perguntando quem era realmente o homem com quem eu dividia a cama. Pela primeira vez em nosso casamento, senti medo do futuro. Na manhã seguinte, Rafael acordou normalmente, preparou o café como sempre, deixou um bilhete carinhoso no espelho. Mas agora eu via tudo através de uma lente diferente. Cada gesto gentil parecia calculado, cada palavra doce parecia ensaiada. "Mais uma viagem hoje?" perguntei, testando. "Não, hoje é dia normal no escritório", ele respondeu sem hesitar. Pelo menos isso era verdade. Ou talvez não fosse. E ele apenas havia percebido que eu estava desconfiada. Depois que ele saiu, fiquei sentada na cozinha por um longo tempo, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria confrontá-lo diretamente, exigir uma explicação. Outra parte tinha medo do que poderia descobrir. E uma terceira parte, a mais racional, me dizia para investigar um pouco mais antes de tirar conclusões precipitadas. Foi essa terceira parte que venceu. Se Rafael estava escondendo algo de mim, eu precisava descobrir o que antes de decidir como reagir. Precisava de fatos, não apenas suspeitas. O primeiro passo foi verificar a versão dele sobre o dia anterior. Liguei novamente para o escritório, desta vez perguntando se a reunião com os clientes havia corrido bem. "Que reunião, senhora?" perguntou a recepcionista. "O senhor Rafael não teve nenhuma reunião ontem. Ele nem veio ao escritório." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não havia mais dúvida. Rafael havia mentido deliberadamente sobre onde estava passando o dia. Desliguei o telefone e me sentei no sofá da sala, tentando respirar normalmente. Meu casamento, que eu pensava conhecer como a palma da minha mão, havia se tornado um território completamente desconhecido da noite para o dia. Durante os dias seguintes, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Rafael guardava o celular com o visor para baixo. Como ele sempre tomava banho imediatamente ao chegar em casa, mesmo quando não parecia suado ou sujo. Como suas explicações sobre o trabalho haviam se tornado cada vez mais vagas e genéricas. E havia outras coisas. Pequenas mudanças no comportamento que, isoladamente, não significavam nada, mas juntas começavam a formar um padrão preocupante. Rafael havia começado a se cuidar mais. Não que ele fosse desleixado antes, mas nos últimos meses havia comprado roupas novas, mudado o corte de cabelo, começado a usar um perfume diferente. Na época, achei que fosse apenas uma fase de renovação pessoal. Agora essas mudanças ganhavam um significado mais sombrio. Ele também havia se tornado mais interessado na minha rotina. Sempre perguntava onde eu ia, que horas voltaria, com quem me encontraria. Antes, eu interpretava isso como cuidado e interesse genuíno. Agora me perguntava se não seria uma forma de garantir que não descobriria suas mentiras. Na sexta-feira daquela semana, decidi fazer outro teste. Disse a Rafael que ia sair com Mariana para jantar e que voltaria à tarde.
Ele não fez perguntas, apenas desejou que eu me divertisse. Mas em vez de sair, fiquei escondida no estacionamento de um shopping próximo à nossa casa, com uma vista clara da nossa rua. Por volta das 7 da noite, vi Rafael sair de casa. Ele havia se arrumado, camisa social, calça social, perfume que eu podia sentir mesmo à distância. Definitivamente não eram roupas para ficar em casa assistindo televisão. Ele entrou no carro e saiu da garagem. Por um momento, considerei segui-lo, mas perdi a coragem. Ainda não estava pronta para confrontar a verdade de frente. Voltei para casa 2 horas depois. Rafael ainda não havia retornado. Mandei uma mensagem. Chegando em casa. Você está aí? A resposta veio rapidamente. Estou sim, amor, te esperando. Mais uma mentira. Cheguei em casa e a encontrei vazia como esperado. Rafael só chegou por volta das 11 da noite, com uma desculpa sobre ter ido comprar remédio na farmácia que ficava aberta até tarde. Remédio para quê? Perguntei. Dor de cabeça, ele respondeu, mostrando uma caixa de analgésico. Era uma explicação plausível, mas eu sabia que era falsa. Rafael raramente tinha dores de cabeça e, quando tinha, usava sempre o mesmo remédio que tínhamos em casa. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, tomei uma decisão. Não podia mais viver na incerteza, fingindo que tudo estava normal, enquanto meu mundo desmoronava aos poucos. Precisava descobrir a verdade, mesmo que doesse, mesmo que mudasse nossa vida para sempre. No sábado pela manhã, enquanto Rafael estava no banho, peguei o celular dele. Minha intenção era apenas dar uma olhada rápida, procurar por algo que explicasse seu comportamento estranho. O telefone estava protegido por senha, coisa que nunca havia acontecido antes. Tentei nossa data de casamento, meu aniversário, o aniversário dele. Nada funcionou. Rafael havia deliberadamente impedido meu acesso ao seu celular. Quando ele saiu do banho, tentei soar casual. Desde quando você usa senha no celular? Ah, é uma política nova da empresa. Todos os funcionários têm que proteger os dispositivos que têm acesso ao sistema. Mais uma mentira bem elaborada. Mas desta vez, eu tinha como verificar. Na segunda-feira, liguei discretamente para a empresa do Rafael e perguntei sobre as políticas de segurança para dispositivos pessoais. Não temos nenhuma política específica para celulares pessoais dos funcionários, me informaram. Apenas para os equipamentos da empresa. Cada mentira descoberta era como um tijolo sendo removido das fundações da minha vida. Lentamente, tudo que eu acreditava saber sobre meu casamento estava desmoronando. Foi então que decidi que precisava de ajuda profissional. Não conseguiria descobrir a verdade sozinha, e a incerteza estava me consumindo por dentro. Precisava saber o que estava acontecendo, mesmo que a verdade fosse pior do que minhas suspeitas. Na terça-feira seguinte, marquei uma consulta com um detetive particular. Sei que parece dramático, mas eu não via outra opção. Precisava de fatos, não de suposições. Precisava de evidências concretas do que Rafael estava fazendo quando mentia sobre seu paradeiro. O detetive, um homem de meia-idade com aparência discreta e profissional, ouviu minha história sem fazer julgamentos. Senhora, vou ser direto com a senhora, ele disse quando terminei de contar tudo. Pelos detalhes que me passou, há grande probabilidade de que seu marido esteja tendo um relacionamento extraconjugal. As mentiras elaboradas, as mudanças de comportamento, a proteção do celular, são padrões muito comuns nesses casos. Ouvir aquilo dito em voz alta por um estranho foi como levar um tapa na cara. Mesmo suspeitando, uma parte de mim ainda esperava que houvesse uma explicação inocente para tudo. Quanto tempo leva para ter certeza? Perguntei. Depende. Pode ser questão de dias ou semanas, mas geralmente, quando os padrões são tão claros quanto os que a senhora descreveu, a confirmação vem rapidamente. Assinei o contrato e saí do escritório dele, me sentindo como se tivesse cruzado uma linha da qual não haveria volta. A partir daquele momento, meu casamento jamais seria o mesmo, independentemente do que descobríssemos.
Durante os dias seguintes, tentei manter uma aparência de normalidade. Levantava, tomava café com Rafael, ia para o trabalho, voltava para casa, jantava com ele, assistíamos televisão juntos, íamos dormir. A rotina de sempre, mas com uma tensão subterrânea que ameaçava explodir a qualquer momento. Mariana percebeu que algo estava errado, mas quando perguntou, eu não consegui contar a verdade. Como explicar que estava investigando o próprio marido? Como admitir que meu casamento aparentemente perfeito talvez fosse uma farsa? Você quer conversar sobre o que está te incomodando? Ela insistiu durante um almoço. É só uma fase difícil, respondi evasivamente. Problemas pessoais. Tem a ver com o Rafael? Prefiro não falar sobre isso ainda. Ela respeitou minha privacidade, mas percebi a preocupação em seus olhos. Mariana me conhecia bem o suficiente para saber que algo sério estava acontecendo. Na quinta-feira, uma semana depois de contratar o detetive, recebi a ligação que eu temia e, ao mesmo tempo, ansiava. Senhora Sofia, preciso encontrar com a senhora. Tenho informações importantes. Marcamos em um café longe do meu escritório e da minha casa. Quando cheguei lá, o detetive estava sentado numa mesa do fundo, com uma pasta na mão e uma expressão grave no rosto. Lamento ter que lhe dar essas informações, ele começou, mas a senhora tem o direito de saber a verdade. Ele abriu a pasta e mostrou uma série de fotografias. Rafael entrando em um prédio residencial. Rafael saindo do mesmo prédio horas depois. Rafael abraçado a uma mulher na porta do prédio. Rafael beijando essa mesma mulher. Senti como se alguém tivesse aspirado todo o ar dos meus pulmões. As fotografias eram claras, inequívocas. Não havia possibilidade de erro ou mal-entendido. Meu marido estava tendo um caso. Conseguimos identificar a mulher, continuou o detetive. Chama-se Adriana Santos, 28 anos. Trabalha como marketing em uma empresa de cosméticos. Eles se encontram regularmente há pelo menos 3 meses. 3 meses. Enquanto eu vivia achando que tínhamos um casamento feliz, Rafael já estava construindo uma vida paralela com outra pessoa há 3 meses. Há mais, disse o detetive, tirando mais fotos da pasta. Eles frequentam restaurantes juntos, foram a um motel na semana passada, e pelo que pudemos observar, ela parece acreditar que ele é solteiro ou separado. A última informação foi a que mais doeu. Rafael não apenas estava me traindo, ele estava construindo uma vida completamente fictícia com essa mulher. Provavelmente contava histórias sobre ser solteiro. Talvez até falasse mal de uma ex-esposa imaginária. Peguei as fotos com mãos trêmulas. Em uma delas, Rafael estava sorrindo para Adriana da mesma forma que costumava sorrir para mim. Na outra, eles caminhavam de mãos dadas como um casal apaixonado. Havia uma intimidade entre eles que era dolorosamente familiar. A mesma intimidade que eu pensava ser exclusivamente nossa. A senhora gostaria que continuássemos investigando? Perguntou o detetive. Podemos obter mais detalhes sobre a frequência dos encontros, os lugares que frequentam? Não, consegui dizer. Já vi o suficiente. Paguei os honorários e saí do café em estado de choque. Caminhei pelas ruas sem destino, tentando processar o que havia descoberto. 7 anos de casamento haviam se tornado uma mentira. O homem que eu amava, em quem confiava completamente, havia construído uma vida dupla elaborada nas minhas costas. O pior não era apenas a traição sexual. Era a descoberta de que Rafael era capaz de mentir para mim todos os dias, olhando nos meus olhos, fingindo amor e carinho enquanto planejava encontrar-se com outra mulher. Era perceber que eu não conhecia meu próprio marido, que talvez nunca o tivesse conhecido verdadeiramente. Quando finalmente consegui dirigir, fui para casa e me tranquei no quarto. Chorei como não chorava desde a morte do meu avô, anos atrás. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva, de humilhação, de perda. Estava de luto pelo casamento que pensava ter, pela pessoa que pensava conhecer, pela vida que pensava estar construindo. Rafael chegou em casa no horário habitual, com a desculpa habitual sobre ter trabalhado até tarde. Quando me viu com os olhos inchados,
Perguntou se eu estava bem. Só uma dor de cabeça. Menti, usando a mesma desculpa que ele havia usado comigo na semana anterior. Ele me trouxe um copo d'água e um analgésico, com toda a gentileza de um marido preocupado. A ironia era quase insuportável. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, olhei para o homem que havia sido minha âncora emocional por 7 anos e percebi que ele havia se tornado um completo estranho. Pior do que um estranho. Um estranho que eu tinha permitido que conhecesse todos os meus segredos, todas as minhas vulnerabilidades. As próximas semanas seriam sobre decidir o que fazer com essa informação devastadora. Mas naquele momento, tudo o que conseguia pensar era em como havia sido ingênua. Como havia acreditado que nosso amor era especial, único, indestrutível. As rachaduras que havia começado a perceber um mês atrás não eram sinais de uma fase difícil no casamento. Eram sinais de que meu casamento havia se tornado uma encenação e eu era a única que não sabia que estava representando para uma plateia de um só. A descoberta da verdade deveria ter trazido alívio. Finalmente eu sabia por que me sentia tão inquieta, mas em vez de alívio, trouxe uma dor mais profunda do que qualquer coisa que eu já havia sentido. E a pior parte era saber que a dor estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à descoberta da traição, vivi numa espécie de estado de dissociação. Continuava executando as tarefas do dia a dia, trabalhar, cozinhar, conversar com Rafael, mas era como se estivesse assistindo minha própria vida de fora, como uma espectadora de um filme particularmente deprimente. A primeira coisa que fiz foi esconder as fotografias. Guardei-as numa pasta dentro da gaveta do meu escritório em casa, junto com o relatório do detetive. Parte de mim queria queimar tudo, fingir que nunca havia visto aquelas imagens. Outra parte sabia que precisaria delas, quando finalmente decidisse confrontar Rafael. Mas antes disso, precisava entender a extensão da mentira em que minha vida havia se transformado. Se Rafael era capaz de manter um relacionamento paralelo por 3 meses sem que eu suspeitasse, que outras mentiras ele poderia estar contando, que outros aspectos da nossa vida juntos poderiam ser falsos, comecei minha própria investigação silenciosa. Durante o dia, quando Rafael estava fora, vasculhava nossa casa procurando por pistas que pudessem revelar mais segredos. Revisei nossas contas bancárias, procurando por gastos suspeitos. Analisei nossos extratos de cartão de crédito, tentando identificar despesas que não conseguia explicar. Foi aí que descobri a primeira discrepância financeira. Nos últimos 4 meses, Rafael havia sacado quantias regulares em dinheiro, sempre valores entre 200 e 500 reais, sempre em caixas eletrônicos longe de casa ou do trabalho. No total, eram quase 3.000 reais que haviam saído da nossa conta conjunta sem qualquer explicação. Dinheiro para os encontros com Adriana, obviamente. Jantares românticos, presentes, talvez até mesmo contribuições para as despesas dela. O dinheiro que deveria estar sendo usado para nossa vida juntos estava sendo gasto numa relação paralela. A descoberta me deixou furiosa, de uma forma que a traição emocional não havia conseguido. Era uma coisa Rafael se envolver emocionalmente com outra pessoa. Doloroso, mas ainda no reino das fraquezas humanas compreensíveis. Mas usar nosso dinheiro, recursos que nós dois trabalhávamos para construir, para financiar sua vida dupla, isso parecia uma violação ainda mais profunda da confiança. Continuei investigando. Revisei nossos e-mails compartilhados, procurando por mensagens suspeitas. Não encontrei nada óbvio, mas notei que Rafael havia mudado sua senha do Gmail nos últimos meses. Outro sinal de que estava tentando esconder algo. Tentei acessar seu Facebook, mas descobri que ele também havia mudado essa senha. E percebi algo que deveria ter notado antes. Rafael praticamente havia parado de postar nas redes sociais. Antes, ele sempre compartilhava fotos nossas, atualizações sobre nossos planos, pequenos momentos da nossa vida conjugal. Nos últimos meses, seu perfil estava praticamente inativo. Claro,
Como poderia continuar postando sobre nossa vida feliz enquanto estava construindo outra vida com outra pessoa? As redes sociais se tornaram mais uma coisa que ele precisava gerenciar cuidadosamente para manter a farsa. Uma noite, quando Rafael estava no banho, consegui dar uma olhada rápida no celular dele. Ainda estava protegido por senha, mas observei quando ele digitou e memorizei os números. Era o aniversário da Adriana. Eu havia visto a data de nascimento dela no relatório do detetive. Mais uma punhalada. Rafael havia substituído datas importantes da nossa vida por datas importantes da vida dela. A senha, que deveria ser nosso aniversário de casamento agora, era o aniversário da amante. Com acesso ao telefone dele, descobri um mundo completamente paralelo. Havia um aplicativo de mensagens que eu nem sabia que existia, cheio de conversas com Adriana. Li algumas e senti vontade de vomitar. Eles não apenas se encontravam regularmente, eles estavam construindo planos de futuro juntos. Rafael falava sobre viajar com ela, sobre apresentá-la à família, sobre sair dessa fase complicada da vida dele para poderem ficar juntos abertamente. Não vejo a hora de não precisarmos mais nos esconder, dizia uma mensagem dele. Você merece muito mais do que esses encontros às escondidas. Em outra conversa, ele prometia a ela que, logo, as coisas iam se resolver e que eles poderiam começar uma vida nova juntos. Era óbvio que Rafael estava planejando me deixar por Adriana. Nosso casamento não era apenas uma convenção que ele estava traindo esporadicamente, era um obstáculo que ele pretendia remover para ficar com a mulher que realmente amava. Lendo aquelas mensagens, percebi que eu havia me tornado a outra em meu próprio casamento. Rafael estava vivendo sua vida real com Adriana, e eu era apenas uma complicação temporária que ele precisava gerenciar até encontrar o momento certo para se livrar de mim. Havia mensagens dele explicando para ela por que não podia sair em certas noites. A Sofia suspeita se eu sair muito, ou por que não podia viajar com ela nos finais de semana. Tenho que manter as aparências em casa. Eu havia me tornado um empecilho para o relacionamento verdadeiro dele. O mais doloroso era ver como ele falava sobre mim para ela. Não com o respeito que se espera de um marido falando sobre a esposa, mesmo numa situação de traição. Ele me retratava como uma pessoa controladora, possessiva, que tornava a vida dele difícil. Contava mentiras sobre nossa vida sexual, sobre minha personalidade, sobre nossas supostas brigas constantes. Ela não me entende como você me entende, dizia uma mensagem. Com você eu posso ser eu mesmo de verdade. Era uma narrativa cruel e falsa, mas que obviamente justificava para Adriana porque ele ainda estava casado. Ela não estava apenas tendo um caso com um homem comprometido. Ela estava salvando um homem de um casamento infeliz. Fechei o celular com as mãos tremendo. Descobrir que Rafael estava me traindo já havia sido devastador. Descobrir que ele estava planejando me deixar era pior. Mas descobrir que ele havia criado uma versão completamente falsa de mim para justificar suas ações, isso era quase insuportável. Durante os dias seguintes, tive que fazer um esforço sobre-humano para continuar interagindo normalmente com Rafael. Quando ele chegava em casa e me cumprimentava com um beijo, eu sabia que poucas horas antes ele havia beijado outra mulher. Quando ele dizia que me amava, eu sabia que havia dito a mesma coisa para a Adriana naquela tarde. Mas o pior eram os momentos de intimidade forçada. Rafael continuava sendo carinhoso comigo. Não porque sentisse carinho genuíno, mas porque precisava manter a fachada até decidir como terminar nosso casamento. Cada carícia, cada palavra doce, cada gesto romântico era parte de uma performance elaborada. Uma noite, ele me deu outro daqueles bilhetes carinhosos no espelho do banheiro. Você é a mulher mais especial do mundo, dizia a mensagem. Algumas horas antes, eu havia lido uma mensagem quase idêntica que ele havia mandado para Adriana no WhatsApp. Foi nesse momento que percebi que Rafael não apenas tinha uma vida dupla,
Ele havia desenvolvido uma personalidade dupla. O homem carinhoso que deixava bilhetes românticos para a esposa era a mesma pessoa que planejava friamente como se livrar dela. O marido atencioso que perguntava sobre meu dia era o mesmo homem que contava mentiras sobre mim para a amante. Comecei a me perguntar qual das duas versões dele era real. Será que ele realmente me amava um dia, ou nossa vida inteira havia sido uma encenação? Será que os 7 anos de casamento que eu considerava genuínos eram apenas Rafael praticando suas habilidades de manipulação? A dúvida sobre a autenticidade de toda a nossa história juntos era talvez o aspecto mais perturbador de toda a situação. Não conseguia mais confiar em nenhuma das minhas memórias. Cada momento feliz que pensava que havíamos compartilhado agora parecia suspeito. Cada declaração de amor que ele havia feito poderia ter sido falsa. Decidi fazer mais um teste. Numa sexta-feira, disse a Rafael que ia viajar no fim de semana para visitar uma amiga em Santos. Era mentira. Planejava ficar em São Paulo e observar o que ele faria quando pensasse ter liberdade total. Que pena, ele disse, fingindo decepção. Ia sugerir que fizéssemos alguma coisa romântica nós dois. Podemos deixar para o próximo fim de semana, respondi, observando sua reação. Claro, princesa, vou sentir sua falta. Na sexta-feira de manhã, fiz a encenação de arrumar uma bolsa de viagem e sair de casa. Mas em vez de ir para Santos, fiquei num hotel perto de casa e esperei. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Rafael. Já com saudades. Aproveite sua viagem. 2 horas depois, usando o aplicativo que permite rastrear a localização do celular que tínhamos instalado por segurança, vi que ele estava no apartamento da Adriana. E lá ficou até domingo à noite, fim de semana inteiro. Rafael passou um fim de semana inteiro vivendo como se fosse solteiro, brincando de casinha com a amante no apartamento dela. Provavelmente contou a ela que finalmente tinham um tempo só para eles, que poderiam fingir que eram um casal normal. Enquanto isso, eu estava sozinha num quarto de hotel, chorando pela vida que pensei que tínhamos construído juntos. No domingo à noite, voltei para casa antes dele. Quando Rafael chegou, por volta das 10, inventou uma história elaborada sobre ter passado o fim de semana arrumando uns documentos e vendo futebol com os amigos. Como foi a viagem? Ele perguntou, me abraçando como se realmente tivesse sentido minha falta. Foi boa. E seu fim de semana? Tranquilo, um pouco solitário sem você. A facilidade com que ele mentia era impressionante. Não havia hesitação, não havia sinais físicos de nervosismo. Rafael havia se tornado um mentiroso consumado, capaz de olhar nos meus olhos e inventar histórias complexas, sem demonstrar qualquer desconforto. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, tomei uma decisão. Não conseguiria continuar vivendo nessa farsa indefinidamente. Minha saúde mental estava se deteriorando rapidamente. Eu mal dormia, tinha perdido o apetite e estava ficando cada vez mais difícil me concentrar no trabalho. Mas antes de confrontar Rafael, precisava me preparar juridicamente. Se ele realmente estava planejando me deixar, eu queria estar protegida. Precisava entender meus direitos, especialmente em relação aos bens que havíamos adquirido juntos. Na segunda-feira, marquei uma consulta com um advogado especializado em direito de família. Expliquei a situação de forma objetiva, sem drama excessivo, focando nos fatos. A primeira coisa que a senhora precisa saber, disse o advogado, é que tem direito à metade de todos os bens adquiridos durante o casamento, independentemente das circunstâncias que levaram ao fim da união. Era um alívio saber que não ficaria desamparada financeiramente. Nossa casa, nossos carros, nossas economias, tudo isso seria dividido igualmente. E quanto às evidências da traição? Perguntei. Elas influenciam em alguma coisa? Em termos de divisão de bens, não, mas podem ser úteis se ele tentar contestar o divórcio ou alegar que a culpa pelo fim do casamento foi da senhora.
O advogado me orientou a documentar tudo, copiar as fotografias, imprimir as conversas do celular, reunir evidências dos gastos suspeitos. Se Rafael tentasse transformar o divórcio numa batalha legal, eu precisaria estar preparada. Passei os dias seguintes organizando minhas evidências. Era um processo doloroso. Cada documento, cada foto, cada mensagem que copiava era uma confirmação de que meu casamento havia acabado. Mas era necessário. Também comecei a me preparar emocionalmente para a confrontação. Ensaiei mentalmente o que diria, como apresentaria as evidências, como reagiria às possíveis respostas dele. Seria ele, assumiria a traição imediatamente ou tentaria negar, tentaria salvar o casamento ou admitiria que queria o divórcio? Uma parte de mim ainda esperava que houvesse alguma explicação, alguma forma de salvar nossa vida juntos. Talvez Rafael estivesse apenas passando por uma crise de meia-idade. Talvez o relacionamento com Adriana fosse apenas uma fuga temporária da rotina conjugal. Mas no fundo, eu sabia que estava me iludindo. As evidências eram claras demais, as mentiras muito elaboradas, os planos de futuro com Adriana muito concretos. Rafael não estava tendo um deslize momentâneo. Ele havia construído metodicamente uma vida paralela e estava se preparando para torná-la sua vida principal. A única pergunta que restava era quando e como eu iria confrontá-lo. E se estava preparada para as consequências dessa confrontação, porque uma vez que colocasse as cartas na mesa, não haveria volta. O casamento que eu conhecia, mesmo sendo uma farsa, chegaria ao fim, e eu teria que encontrar uma forma de reconstruir minha vida a partir dos escombros da única existência adulta que eu conhecia. Era aterrorizante. Mas viver na mentira havia se tornado ainda mais aterrorizante. Pelo menos a verdade, por mais dolorosa que fosse, me daria uma base sólida para recomeçar. E depois de semanas vivendo numa realidade distorcida, eu estava desesperada por qualquer coisa que fosse genuína, mesmo que fosse a dor genuína de um casamento que havia chegado ao fim. A oportunidade para o confronto surgiu numa quarta-feira de junho, quase 2 meses depois das primeiras suspeitas. Rafael havia saído pela manhã dizendo que voltaria tarde por causa de uma reunião de planejamento estratégico. Pela rotina que eu já conhecia tão bem, isso significava que ele passaria a tarde e parte da noite com Adriana. Usei o tempo sozinha para me preparar mentalmente e organizar todas as evidências que havia coletado. As fotografias do detetive, impressões das conversas do celular dele, extratos bancários mostrando os saques suspeitos, o relatório completo sobre sua vida paralela. Tudo organizado numa pasta, esperando o momento certo. Por volta das 7 da noite, recebi a mensagem de sempre. Reunião se estendendo. Chegarei tarde. Te amo. Respondi como sempre fazia. Ok, meu amor, te amo também. Mas desta vez, em vez de aceitar passivamente, liguei para o escritório dele. Como esperado, me informaram que não havia nenhuma reunião marcada naquele dia e que Rafael havia saído do trabalho no horário normal. Era a confirmação final que eu precisava. Não havia mais espaço para dúvidas ou auto-engano. Meu marido estava mentindo descaradamente para mim naquele exato momento, enquanto provavelmente estava nos braços de outra mulher. Sentei na sala de estar com a pasta de evidências no colo e esperei. Tinha tomado a decisão de que aquela seria a noite da verdade. Não conseguia mais viver naquela farsa, fingindo que acreditava nas mentiras dele enquanto minha sanidade mental se deteriorava dia após dia. As horas passaram devagar. Tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar. Tentei ler, mas as palavras não faziam sentido. Minha mente estava focada apenas numa coisa. Como seria a reação do Rafael quando eu colocasse as fotografias dele com Adriana na mesa da sala? Por volta das 10h30, ouvi o barulho familiar do carro dele chegando. O som da porta da garagem se abrindo, os passos dele entrando em casa, as chaves sendo colocadas no porta-chaves do hall.
A trilha sonora da vida conjugal que eu conhecia tão bem, mas que agora soava como a introdução de uma tragédia. "Oi, princesa", ele disse ao entrar na sala, como sempre fazia. "Desculpa o atraso." Olhei para ele. Terno amarrotado, gravata frouxa, cabelos ligeiramente desarrumados. Sinais de uma tarde inteira fazendo outras coisas que não trabalhar. "Como foi a reunião?" perguntei, dando a ele uma última oportunidade de ser honesto. "Longa e chata. Você sabe como é. Planejamento estratégico é sempre um saco." Mas mentiras, mesmo sabendo que eu sabia, ou talvez exatamente porque sabia que eu poderia estar suspeitando, Rafael continuava mentindo com a maior naturalidade. "Rafael", eu disse, usando um tom de voz que ele não estava acostumado a ouvir, "preciso falar com você sobre uma coisa importante." Algo na minha expressão deve ter o alertado, porque ele imediatamente ficou na defensiva. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Senta aqui." Indiquei o sofá ao meu lado. "Por favor." Ele se sentou, mas manteve uma distância cautelosa. Seus instintos já estavam funcionando, mesmo não sabendo exatamente o que estava por vir. Abri a pasta e tirei a primeira fotografia. Era uma das imagens mais claras. Rafael e Adriana se beijando na porta do prédio dela, em plena luz do dia. Coloquei a foto na mesinha de centro, bem onde ele podia ver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi Rafael olhando para a fotografia, processando o que estava vendo, calculando mentalmente como reagir. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ele ficou completamente imóvel. "Sofia, eu posso explicar", ele disse finalmente. "Explicar o quê? Que você não é você nesta foto? Que essa não é a Adriana Santos, de 28 anos, que trabalha numa empresa de cosméticos?" A menção do nome completo dela e dos detalhes pessoais o pegou completamente de surpresa. Ele percebeu imediatamente que eu não havia descoberto a traição por acaso. Havia investigado a fundo. "Como você? Como eu descobri?" Coloquei mais fotografias na mesa. "Contratei um detetive particular e descobri muito mais do que apenas as traições, Rafael." Mostrei a ele as imagens dele entrando e saindo do apartamento dela, as fotos dos dois jantando romanticamente, as evidências dos encontros regulares ao longo de vários meses. 3 meses, eu disse, tentando manter a voz firme. "Você está mentindo para mim há 3 meses, no mínimo." Rafael ficou olhando para as fotografias como se elas fossem objetos alienígenas que havia materializado na nossa sala. Depois levantou os olhos para mim e, por um momento, vi algo que nunca havia visto antes no rosto dele. Pânico genuíno. "Sofia, você não entende. Não é o que parece. Não é o que parece." Tirei as impressões das conversas do celular dele. "Então você pode me explicar essas mensagens? Não vejo a hora de não precisarmos mais nos esconder. Logo as coisas vão se resolver e poderemos começar uma vida nova juntos." Vi o exato momento em que Rafael percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Não era apenas uma suspeita que ele poderia contornar com mais mentiras. Eu tinha evidências concretas e detalhadas de sua vida dupla. "Você invadiu meu celular?" foi a primeira coisa que ele conseguiu dizer. "Sério? Essa é sua preocupação agora? Que eu invadi sua privacidade?" Senti a raiva que vinha se acumulando há semanas finalmente explodir. "Rafael, você está vivendo uma vida dupla há meses, gastando nosso dinheiro com outra mulher, inventando viagens de trabalho inexistentes, mentindo para mim todos os dias." Coloquei os extratos bancários na mesa também, mostrando os saques suspeitos. R$ 3.000, Rafael. R$ 3.000 da nossa conta conjunta para bancar seus encontros românticos com a Adriana. Ele olhava para as evidências como se estivesse vendo sua própria condenação à morte. Toda a confiança que sempre demonstrava, toda a segurança que sempre transmitia havia evaporado completamente. "Sofia, foi um erro. Foi uma coisa que aconteceu, mas não significa nada." "Não significa nada?" Peguei uma das conversas mais comprometedoras. "Aqui você diz para ela que com ela você pode ser você mesmo de verdade. Aqui você fala sobre viajar juntos. E aqui
encontrei a mensagem mais dolorosa. Aqui você conta para ela que eu sou controladora e possessiva, que nosso casamento está acabado há anos. Vi quando Rafael percebeu que eu havia lido tudo, absolutamente tudo. Não havia mais como minimizar ou distorcer a realidade. Essas mensagens foram tiradas de contexto. Ele tentou. Contexto? Rafael, você está planejando me deixar por ela. Está construindo um futuro com outra pessoa nas minhas costas, usando nosso dinheiro, mentindo para mim todos os dias e ainda tem a coragem de dizer que é questão de contexto? Levantei e comecei a andar pela sala, tentando liberar parte da energia nervosa que estava me consumindo. 7 anos, Rafael. 7 anos de casamento que eu pensava que eram reais. 7 anos acreditando que você me amava, que éramos companheiros, que tínhamos construído algo sólido juntos. E descubro que, pelo menos nos últimos meses, tudo não passou de uma encenação para você. Não foi encenação, ele disse, pela primeira vez demonstrando algo que poderia ser remorso genuíno. Eu amo você, Sofia. Ama? Parei na frente dele. Como você pode dizer que me ama quando está planejando construir uma vida com outra pessoa? Como pode dizer que me ama quando conta mentiras sobre mim para justificar sua traição? É complicado. Você não vai entender. Então me explica. Me ajuda a entender como alguém que me ama é capaz de me trair de forma tão calculada e cruel. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar palavras que pudessem de alguma forma consertar a situação. Mas algumas coisas são irreparáveis, e eu acho que ele estava começando a perceber isso. Eu conheci a Adriana numa feira de tecnologia. Ele começou falando devagar. No começo era só trabalho, depois começamos a conversar, a nos encontrar para tomar café. Era inocente. E quando deixou de ser inocente? Gradualmente. Não foi algo que eu planejei. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Mostrei novamente as fotografias. Isso não simplesmente acontece, Rafael. Isso são escolhas, múltiplas escolhas deliberadas feitas ao longo de meses. Você tem razão. Foram escolhas. Escolhas erradas, mas... Ele hesitou como se estivesse decidindo o quanto de verdade poderia suportar contar. Mas com ela eu me sinto diferente, mais jovem, mais livre, como se fosse uma versão melhor de mim mesmo. Era doloroso ouvir, mas ao mesmo tempo era a primeira coisa genuína que Rafael havia dito em meses. E comigo você se sente como? Com você eu me sinto engasado. A palavra saiu da boca dele como se fosse um diagnóstico médico desagradável. E naquele momento eu entendi tudo. Rafael não estava apenas me traindo. Ele estava fugindo da responsabilidade de ser adulto, de ter compromissos, de construir uma vida estável. Entendi, eu disse. Então o problema não sou eu. O problema é o casamento em si. Não é bem assim. É exatamente assim, Rafael. Você quer a excitação de um relacionamento novo, sem as obrigações de um casamento. Quer se sentir solteiro novamente. Talvez. Pelo menos, ele estava sendo honesto agora. Era uma honestidade cruel, mas era honestidade. E onde isso me deixa? Perguntei. Eu não sei. Você sabe sim. Você sabe exatamente onde isso me deixa. Seus planos com a Adriana não incluem manter um casamento paralelo indefinidamente. Você estava se preparando para me deixar. Rafael não negou. O silêncio foi confirmação suficiente. Quando? Perguntei. Quando você ia me contar a verdade? Eu estava tentando encontrar uma forma de tornar as coisas menos dolorosas para você. Menos dolorosas? Ri sem humor. Rafael, você acha que existe uma forma não dolorosa de descobrir que seu marido construiu uma vida inteira com outra pessoa nas suas costas? Eu queria proteger você. Proteger? Você queria proteger a si mesmo. Queria evitar esta conversa exatamente pelo que está sendo agora, um confronto direto com as consequências das suas escolhas. Sentei novamente no sofá, mas desta vez mantive uma distância ainda maior dele. Fisicamente e emocionalmente, Rafael havia se tornado um estranho. O que você quer agora? Perguntei.
Que eu finja que nada disso aconteceu, que eu aceite dividir você com a Adriana, que eu espere pacientemente enquanto você decide qual das duas vidas quer manter. Eu quero tentar salvar nosso casamento. A resposta me pegou de surpresa. Depois de toda a evidência, depois de admitir que se sentia mais livre com outra pessoa, ele ainda falava em salvar o casamento. Como, Rafael? Como você pretende salvar um casamento que você mesmo destruiu? Terminando com a Adriana, recomeçando do zero com você, fazendo terapia de casal, talvez. E você acha que eu conseguiria confiar em você novamente, depois de meses de mentiras elaboradas? Depois de descobrir que você é capaz de olhar nos meus olhos e inventar histórias complexas sem demonstrar qualquer desconforto? Com tempo, talvez. Rafael, você usou a senha do celular como o aniversário dela. Você substituiu datas importantes da nossa vida por datas importantes da vida dela. Isso não é um deslize momentâneo, isso é uma reformulação completa das suas prioridades. Vi quando ele percebeu que eu havia descoberto até esse detalhe. Não havia um aspecto da traição dele que não tivesse sido exposto. Como você consegue sequer sugerir que quer salvar nosso casamento quando passou os últimos meses planejando ativamente como sair dele? Continuei. Porque eu percebo agora que cometi um erro terrível, que o que temos é mais importante do que o quê? Do que se sentir jovem e livre, do que a excitação de um relacionamento novo. Rafael, você não está arrependido da traição. Você está arrependido de ter sido descoberto. O silêncio que se seguiu confirmou minhas suspeitas. Rafael não era um homem atormentado pelo remorso que havia tomado uma decisão impulsiva e agora queria consertar. Era um homem que havia sido pego numa mentira elaborada e agora tentava minimizar os danos. Então, o que você quer? Ele perguntou finalmente. Eu quero o divórcio. As palavras saíram da minha boca com mais firmeza do que eu esperava. Nos meses de investigação e preparação, eu havia considerado várias possibilidades, mas naquele momento, confrontada com a extensão da traição e com a falta de remorso genuíno dele, não havia dúvida sobre o que eu queria. Sofia, não precisa ser assim. Podemos... Não, Rafael, não podemos. Você matou nosso casamento. Não de uma vez, mas lentamente ao longo de meses, com cada mentira, cada encontro secreto, cada mensagem romântica para outra mulher. Levantei e comecei a recolher as evidências da mesa. Você pode ficar com a Adriana agora. Pode ser jovem e livre com ela. Pode construir a vida que vocês estavam planejando, mas vai ser sem mim no meio, fingindo que não sei de nada. E se eu terminar com ela? E se eu prometer que... Rafael, você não entende. Não é só sobre a Adriana. É sobre descobrir que a pessoa com quem eu pensava estar casada não existe. É sobre perceber que você é capaz de mentir para mim todos os dias sem demonstrar qualquer sinal de desconforto. É sobre entender que nossa vida inteira se tornou uma performance para você. Guardei as fotografias na pasta e me dirigi para a escada. Para onde você vai? Ele perguntou. Para o quarto de hóspedes. Não vou mais dividir a cama com você. Sofia, espera. Não pode terminar assim. Parei no pé da escada e me virei para ele uma última vez. Terminou assim no momento em que você decidiu beijar outra mulher pela primeira vez. Terminou assim quando você decidiu que mentir para mim era mais fácil do que ser honesto. Terminou assim quando você começou a planejar um futuro que não me incluía. E agora? Agora você liga para um advogado, porque vamos nos divorciar da forma mais rápida e civilizada possível. E depois você fica livre para viver a vida que realmente quer. Subi as escadas sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi Rafael ainda sentado na sala, provavelmente processando o fato de que sua vida dupla havia acabado de se tornar sua única vida. No quarto de hóspedes, fechei a porta e me sentei na cama. Por mais dolorosa que tivesse sido a conversa, senti um alívio imenso. Não precisava mais fingir que acreditava nas mentiras dele.
Não precisava mais viver na dúvida, questionando minha própria percepção da realidade. A verdade havia finalmente vindo à tona, e embora fosse uma verdade devastadora, pelo menos era sólida. Era algo real, sobre o qual eu podia começar a reconstruir minha vida. Do andar de baixo, ouvi o som do celular do Rafael tocando. Provavelmente era a Adriana, querendo saber por que ele não havia aparecido naquela noite como planejado. Em breve, ela descobriria que a fase complicada da vida dele havia se tornado ainda mais complicada. Mas isso não era mais problema meu. Rafael e Adriana poderiam finalmente ter o relacionamento aberto que queriam, sem a necessidade de mentir e se esconder. E eu poderia finalmente começar a descobrir quem eu era quando não estava sendo enganada pela pessoa mais próxima de mim. Era o fim de uma era. Mas talvez também fosse o começo de algo melhor, algo genuíno, algo baseado na verdade, mesmo que essa verdade fosse dolorosa. Por enquanto, era suficiente saber que eu não estava mais vivendo uma mentira. O resto eu descobriria um dia de cada vez.